Meu nome é Wagner Rodrigo, sou produtor audiovisual. Esta ação faz parte do edital Diversidade, que foi premiado pela Lei Aldir Blanc, uma lei emergencial, aqui na cidade de Jacareí, por meio da Fundação Cultural de Jacareí e também da Prefeitura Municipal de Jacareí. Mamãe, eu vou testar e você vai falar e eu vou te ouvir. Olá, Vai, Maria. Lucas Rodrigo. Tá dando certo. É uma contrapartida do projeto audiovisual A Arte do Encantar, Narrativas de uma Pandemia. O projeto consistiu na produção de um curta documental chamado Narrar para Encantar. Se você ainda não assistiu esse curta documental, aqui na descrição vamos deixar o link. Mande seu comentário, sugestões, críticas, fique à vontade para bater um papo. E o projeto hoje constitui um pouco disso. A ideia, como falamos já anteriormente, era que fosse feito um bate-papo presencial com a exibição do curta e um bate-papo com as duas contadoras que fizeram parte desse projeto. Como não foi possível, agora a gente vai ouvir a história dessas duas contadoras e também um pouquinho de como foi esse processo de produção. Com vocês, Cíntia Moreira. A história que eu vou contar hoje foi uma história recolhida pela dona Ruth Guimarães e ela vai de presente para o Lucas. Lucas, beijo para você. Aproveita que essa história que é para você. E ela é assim, Um dia, o papagaio estava sobrevoando a floresta e lá de cima ele viu a dona onça junto com a oncinha. A oncinha pintada era toda bonitinha, cheia de manchinhas na pele. O papagaio ficou logo apaixonado pela oncinha. Foi lá e começou a conversar com a oncinha, com a dona onça e logo quis pedir a menina em namoro. Mas a mãe tinha sabido por aí que o papagaio era falastrão, que segredo era entre ele e o mundo e que era muito linguarudo. E então a dona onça resolveu fazer um teste com o papagaio. E falou: papagaio, faço muito gosto que você namore a minha filha, mas olha só, eu preciso te contar um segredo que ninguém sabe. Ninguém sabe e ninguém pode saber. Segredo? Era segredo. Ih, eu guardo todos os segredos do mundo. Pode contar segredo, adoro segredos. A minha filha nasceu com um penacho de pena na cabeça. Mas um dia ela estava andando no mato, passou num galho e arrancou. Ora, uma onça de pelo com penas na cabeça? Não é possível, ora! Pois é, era tão bonito, aquele cocarzinho na cabeça, perdeu, coitada. Ora, não conto, preciso ir, adeus, até breve, minha noiva. E foi voando e pensando, ora, não posso contar, é segredo, ora. E desceu para tomar água. E enquanto ele tomava água, ele dizia como quem não quer nada: a oncinha mocinha, nasceu com penacho de penas. Ora, ela perdeu o penacho de penas no mato. E bebia água. As águas do riacho ouviram aquilo e desceram murmurando: a oncinha tem penacho de penas, a oncinha tem penacho de penas, a oncinha tem penacho de penas. Os peixes que estavam no riacho botaram a cabecinha para fora e falaram: o quê? A oncinha tem penacho na cabeça? Ora, que história é essa? E as aves comedoras de peixe que estavam lá no alto viram aquela reunião da peixama e pensou: algo está acontecendo. Desceram e foram perguntar: o que é que está acontecendo aqui? Ora, a onça mocinha tem penacho de penas na cabeça, perdeu no mato. E os
sapo pulador ouviu aquela história, saiu pulando e contando: ora, 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 compadre morcego, a onça mocinha tinha um penacho na cabeça, e ela perdeu para terríveis monstros do mato. O morcego, que não gostava de fofocas, continuou adormecido e falou: deixa de ser linguarudo, amigo boca grande. E continuou dormindo. Mas aquela história ficou na cabeça do morcego e ele, sonhando, dizia: oh não, não, a onça mocinha foi atacada por monstros ferozes na floresta, socorro, socorro. Quem estava ali ouvindo era o macaco. O macaco saiu de galho em galho rindo e falando: olha o que eu ouvi! E contou a história para a cabra. A cabra contou a história para o galo. E o galo gritou para o mundo: a onça mocinha perdeu o penacho de penas. E contou a história toda. E o outro galo ouviu aquela história que contou para outro galo e para outro galo, e assim o mundo inteiro ficou sabendo daquela história. Se o mundo inteiro ficou sabendo da história, quem mais ouviu? Dona Onça. Dona Onça ficou onça, brava. Ah, papagaio linguarudo, sabia que não podia contar segredo para eles? Deixa só, deixa só. Não, mas não foi o papagaio, foi o galo. Então ela foi até o galo, grudou no pescoço do galo e falou: que história é essa, seu galo? E o galo falou: não, foi a cabra. E ela foi até a cabra, fungou e falou: que história é essa, dona cabra? E a cabra falou: não, foi o macaco. E o macaco falou: não, foi o morcego. E o morcego falou que foi o sapo, isso mesmo. O sapo falou: não, quem me contou foram as aves do céu comedoras de peixe. E as aves do céu comedoras de peixe disseram: foram os peixes. Muito bem, que boa memória que você tem. E os peixes disseram: não, quem contou essa história para nós foram as águas do riacho. E as águas do riacho disseram: foi o papagaio, foi o papagaio, foi o papagaio. Ah, eu sabia que tinha sido o papagaio. Ninguém sabia dessa história, só ele. Ah, se eu pego esse papagaio. Pois diz que nunca mais o papagaio apareceu naquela mata, porque o papagaio era até linguarudo, mas besta ele não era, não. Cíntia, e como surgiu essa ideia de contar histórias por meio das suas redes sociais? Isso foi muito interessante porque não foi projetado. Eu não falei assim: agora ou então eu vou contar histórias, vou... a gente tinha uma roda de histórias, uma pequena maratona de histórias que a gente ia fazer em Jacareí, com alguns contadores de histórias para celebrar o 20 de março, que é o dia do narrador de histórias. E a gente estava feliz da vida, nos encontramos, compartilhamos, fizemos roteiro, organizamos, e a gente estava super feliz porque essa é a primeira maratona de histórias de Jacareí. E de repente veio a pandemia. E no dia 20 de março, que seria o dia que a gente ia contar a história, o evento foi suspenso, eu falei: puxa vida, eu vou gravar uma história para celebrar isso, porque a gente teve momentos muito bacanas nesse percurso. E eu acho que a gente, talvez não tenha aprendido ainda, mas está nesse caminho de aprendizagem, de valorizar o trabalho do outro, de perceber que a arte não é para poucos, é para todo mundo, mas que também é um trabalho. E que ela aproxima, que ela humaniza as pessoas. Então, contar histórias para mim nesse período foi, acho que, trazer um pouco de poesia, de delicadeza
um momento tão duro, tão difícil, com as pessoas perdendo outras pessoas, e a gente perdendo também, porque tanta gente morrendo diariamente faz com que a gente também perca, porque a gente está descobrindo que que algumas pessoas, que os nossos governantes, eles dão importância para aquilo que não é importante, exatamente. E então foi uma forma de alento, eu acho. E qual a importância da arte neste momento da pandemia? Eu penso que na pandemia, não só a narração de histórias, mas todas as formas de arte, elas se mostraram muito importantes na vida das pessoas, porque se até então a gente achava, ou algumas pessoas achavam que a arte é uma coisa para poucos, de segundo plano, não tem importância, o fato da gente estar isolado, de não poder se reunir, de não poder aglomerar, fez com que as pessoas percebessem de como uma manifestação artística ela traz cuidado, traz calor, traz amorosidade, traz expressividade. Ela conta de mim quando eu nem sabia que ela falava de mim. Então, a música, o teatro, a dança, e aí a gente viu pipocar pelas redes. Muitas pessoas nem percebiam, nem sabiam que podiam gostar daquilo, que gostavam daquilo. Então, o fato de você estar em casa, de não poder ir para lugar nenhum, de não poder acessar nada, e de repente o que você tem é um instrumento tecnológico que te põe em contato com muitas coisas, fez com que as pessoas parassem um pouco para observar ou para descobrir novas coisas. Então, houve pessoa que ia lá ouvir uma história porque gostava, porque conhecia, e houve pessoa que foi por curiosidade, deixa eu descobrir o que é isso, né? E esse movimento de deixa eu descobrir o que é isso, deixa eu procurar isso, deixa eu ouvir isso, para mim é um movimento de preciso me alimentar de outras coisas. Eu preciso, não basta comer, não basta ter a comida na mesa, e isso é muito importante, né? A gente está vendo isso, a pandemia também escancarou isso, nem todo mundo tem comida na mesa. E agora, teremos uma história narrada pela contadora Carol do Brasil. Olá, eu sou Carol do Brasil e trago histórias nesta mala mágica. Toda vez que eu coloco um livro dentro dela, uma magia acontece. Este é um livro, uma coletânea de Hans Christian Andersen, com várias de suas fábulas e contos de fada. Este é em dinamarquês, a língua original de suas histórias. Como eu estava dizendo, toda vez que eu coloco um livro dentro dela, uma magia acontece. Mas, para a magia acontecer, é preciso vibrar. Vibrar! Vocês daí e eu daqui. Estica bem a mãozinha para frente e vibra, mandando boas energias à mala. Vamos ver? Uau! Eu adoro esta história. O soldadinho de chumbo. Era uma vez um dia de aniversário. E nos dias de aniversário nós ganhamos presentes. Esta era uma caixa de presente muito especial, com 25 soldadinhos de chumbos. 25 soldadinhos idênticos, feitos de chumbo. Porém, quando aquela criança abriu aquela caixa de presente e viu que um soldadinho era diferente dos outros, ele deixou aquele soldadinho lá de lado, fechou a caixa de presente e agradeceu muito pelos brinquedos. Fato é que a noite foi chegando e sabe como é. Não é só na Disney que os brinquedos ganham vida, não. Hans Christian já falava isso lá no século XIX. E então,
o soldadinho de chumbo, solitário lá em sua prateleira, pôde avistar uma bailarina. Ah, eu esqueci de avisar que este soldadinho de chumbo aqui era diferente dos demais porque ele tinha uma perna só. Pois é, fiquei sabendo que faltou um pouco de cobre na hora da forma do último soldadinho. Então, ele era um soldadinho bem estático, numa perna só. Mal olhava para os lados. Mas ele pôde avistar que também tinha uma bailarina linda e encantada, que assim como ele, também ficava em uma perna só. A diferença é que a outra perna da bailarina vinha lá no alto, sabe aquele passo de balé? E lá ficava aquela bailarina, assim, estática, como ele, e numa perna só. Só que um duende, um gnomo, sabe? Lá na Dinamarca é muito famoso, chama-se de troll. Um duende olhou tudo aquilo e disse: pare, 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 senhor! Tire os olhos de minha bailarina! Minha bailarina? Pelo que eu saiba, ninguém é de ninguém. Enfim, o dia amanheceu e a criança novamente foi brincar com seus soldadinhos. Não se sabe muito bem se por uma ironia do destino ou mesmo uma praga daquele duende, aquele soldadinho de chumbo que estava bem perto da janela caiu lá fora da casa. O menino com sua mãe até foi lá fora para ver se encontrava o soldadinho, mas nada. Fato é que quando a gente pensa que uma coisa tá ruim, pode ter certeza que ela pode ficar pior. Basta você pedir ajuda. Mas aquele soldadinho, ele estava lá, estático, inerte. Ele tinha que manter a sua honra. Jamais ele pediria ajuda. Soldadinho. Então, começou a chover. E uns meninos baderneiros que passavam pela rua viu aquele soldadinho e construiu logo um barquinho de papel, colocou aquele soldadinho dentro e jogou ladeira abaixo. Sabe quando chove, que na beira da calçada junta aquela água e corre como um rio? Foi isso que aconteceu. E lá se foi aquele soldadinho. Nenhum momento ele parou para gritar ou para pedir ajuda ou para falar: parem, parem, parem. Não, ele ficou lá, estático. Esses soldados lá na Dinamarca, eles são muito famosos justamente por sua rigidez e sua honra. E aquele barquinho foi indo, 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 e no meio de uma... Como é o nome daquilo mesmo? Para onde cai a água? Bueiro! No meio de um bueiro, de dentro de um bueiro, saiu um rato. Ei, cidadão, pare! E apresente-me o seu passaporte! Passaporte! E aquele barquinho foi correndo e o soldadinho de chumbo não falava nenhuma palavra. Ei! Está preso em nome da lei! Preso em nome da lei! Gritava aquele rato. E então o barco foi e caiu com tudo dentro de um rio. Pois é, gente. É uma pena que todos os bueiros acabem nos rios. Precisamos investigar para ver se na sua cidade tem uma forma de cuidar melhor da água. Temos que ficar atentos. E aquele soldadinho foi caindo, 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 afundando naquele rio. Quando de repente apareceu um peixe. Um peixe abriu bem o seu bocão e engoliu aquele soldadinho de chumbo. Ficou lá, preso, quietinho, no escuro. Eita, nós! Era só pedir ajuda. De repente, ele começou a sentir algo esquisito acontecer. E uma luz. Aquele peixe foi pescado e estava indo diretamente para o panelão de uma família. De repente, quando a cozinheira abriu aquele peixe,
Um soldadinho de chumbo! Chamou logo aquele menino que havia ganhado um monte de soldadinhos e tinha um exatamente assim, com uma perna só. Aquele menino ficou tão feliz, você voltou! Você voltou! E colocou novamente em sua prateleira. O peixe eles comeram. Então, aquele soldadinho de chumbo procurou e encontrou sua amada bailarina, que também ficava num pé só. E ficavam os dois se admirando, apaixonados. Porém, como sempre tem um porém, o primo daquele menino pegou aquele soldadinho de chumbo com uma perna só, o achou muito esquisito e ploft! Jogou o soldadinho de chumbo dentro do forno. Pois é, que estava com o fogo ligado, assando o peixe. Ai, que coisa, hein? E então, um vento bateu, soprando aquela bailarina na mesma direção, diretamente dentro do forno. Fiquei sabendo que no dia seguinte, quando a cozinheira foi limpar o forno, ela encontrou em formato de um coração, um pedaço de cobre com umas plumas. Ai, o amor tem mesmo seus mistérios. Esta é a história de Hans Christian Andersen, o soldadinho de chumbo. Espero que vocês tenham gostado. Agora corre lá! Tem várias histórias dele. O patinho feio, sapatos vermelhos, a pequena sereia. Tem vários. Ela é o nosso afago, né? Ela é o nosso acalanto, ela é o nosso... é o que traz calma. Todo mundo, né, se transformou. Então, a arte... nesse momento, ela veio como um afago, como a criatividade, aquilo que desenvolve a nossa criatividade. Porque já que a gente não está podendo ter um toque, a gente tem que se comunicar visualmente ou com, sabe, favorecer essas atitudes assim que são positivas, né? Mas quando você fala para mim, Carol, vai contar a história e vai gravar lá na Sala Mário Lago. É tão diferente, gente, é tão diferente, sabe? Falta aquela conexão do olhar, o ator trabalha isso, o ator trabalha a comunicação, trabalha o jogo. E estamos nos reinventando. Isso é o mais mágico, assim, sabe? É uma água, assim mesmo. Eu vejo a arte como a água, que ela ultrapassa qualquer barreira, ela perfura rochas, para ir de encontro aonde ela quer. E a arte, ela traz isso. Você não precisa, né, tipo, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Nós temos tempo, sim. Temos tempo, sim. Só organizar. E aquilo que a gente faz pra gente rende tanto, vale tanto a pena. Muito obrigado, Carol, e também pelo seu depoimento todo esse processo de contação de história e a importância que é para você. Agora vamos bater um papo um pouquinho de como foi esse processo de produção, né? Como falei anteriormente, a ideia é que fosse um bate-bola, então aqui eu vou estar conversando um pouco, falando de como foi esse processo, e fiquem à vontade, quem quiser depois nos comentários, fazer alguma outra pergunta aqui nos vídeos do YouTube, e na medida do possível a gente vai respondendo ali também. Então a ideia começou num processo de... eu sou envolvido com contação de histórias há algum tempo, mas no processo de produzir grupos, né, vendo espetáculos, organizar, escrever projeto. E dentro da pandemia, eu comecei a perceber como que esses contadores de histórias estavam se virando, né? Desde contadores profissionais que vivem disso e pessoas que passam essas histórias do dia a dia. No primeiro momento, na escrita do projeto, eu conversei com a Carol do Brasil e com a Cíntia Moreira. A ideia é que tivesse mais contadores, mas no momento que a gente começou a produzir mesmo, tirar a ideia do papel, que foi ali em fevereiro, as taxas, né, da pandemia começou a aumentar, e como muitos desses contadores são pessoas mais velhas, enquanto saúde pública, a gente dentro da produção do projeto decidiu ficar com essas duas contadoras que já tinham entrado em contato com a gente, que já tinham assinado o termo de participação.
Foi um projeto bem orgânico para mim, assim, né? Porque muitas pessoas não têm noção de como é feito o documentário, né? Acham que documentário é o real. Na verdade, o documentário também é uma construção de uma narrativa, um recorte do meu olhar enquanto diretor, né? E qual foi o primeiro foco que a gente quis fazer? Tanto a Carol e a Cintia tiveram experiência de contar história via internet. Então esse foi um recorte que a gente acabou começando a fazer. Mas não só isso, a gente queria também entender como que essas pessoas entraram na narração de história, qual que era a sua influência. Então, no primeiro momento, eu fiz um recorte com algumas perguntas, com alguns planos, né? Então, eu decidi que, vocês vão perceber que para quem assistiu o documentário, até o último depoimento só aparece a voz da contadora e cenas que não necessariamente é o momento que ela está falando, são ações que ela está fazendo, porque a gente quis trazer o ouvir, né? O ouvir do narrar, não necessariamente a pessoa narrando e você vendo, né? Então é um pouco essa relação. E como foi construído? Então, com esse recorte de algumas perguntas que a gente, norteadoras, começamos com a Cíntia Moreira, gravamos essas perguntas e já tinha algumas imagens pré-definidas, mas de acordo com o que ela foi conversando, ela foi falando sobre a importância da narração de história para alimentar a alma, a arte como alimento também. A gente foi pensando em outros planos, ela começou a preparar o almoço, que imagem que podia alimentar a alma, alimentar o corpo. Então foi uma construção ali meio bem orgânica, né? Então algumas cenas já tinham pré-decupadas, ou seja, com os equipamentos, alguns movimentos de câmera de traveling que eu tinha pensado, trilho, alguns tipos de lente para desfocar, com maior abertura. Isso já estava pré-definido de como ia ser feito. Só que quando você entra no set, o documentário tem muito disso. Você está organizado, mas vai surgindo coisas interessantes. A Cíntia, nesse meio processo, acabou se mudando. Então, ela está num lugar que tem bastante natureza, tem árvores frutíferas, enquanto essa relação com a terra, que a gente entende que tem muito a ver com o antepassado, com oralidade, com essa coisa da mãe terra mesmo, né? E até eu estava próximo de um projeto da Cíntia, né? Que ela usou um texto da Aline Pachamama, que é uma questão indígena, então acho que estava muito forte isso em mim na hora que eu fui produzir ali. Então a gente fez essa primeira gravação, trouxe aqui para o escritório, assisti, daí a gente começa a falar que é o roteiro de edição, você começa a decupar as cenas e ali comecei a construir algumas possibilidades de ordem de fala. Mas a gente não tinha ainda da Carol do Brasil. Então, umas perguntas norteadoras parecidas, né, mas elas têm histórias diferentes de como entrou na narração de história. E eu fui conversar com a Carol do Brasil. Mesma lógica, algumas cenas já decupadas, alguns outros planos foi surgindo ali na hora, alguns outros momentos. Ela também tem um quintal bacana, com umas árvores frutíferas, ela tem relação com os animais, daí tem a ver com as fábulas, com a contação dela. E a gente já começa, no dia que a gente já está gravando, já lembrei algumas cenas com a Cíntia, já comecei a pensar que cenas que eu poderia fazer com ela também, na mesma lógica do depoimento não aparecer ela falando na hora que está conversando com a gente. E foi surgindo essas construções, né? De novo, terminamos de gravar, voltei para a edição, comecei a organizar esse material, já comecei a fazer uma estrutura de uma escaleta de edição, de acordo com o material que eu fui tendo, né? E faltava uma parte, né? No projeto eu escrevi que eu queria estar eu ali, o diretor, o proponente, o produtor, né? O artista também dentro dessa história. Por quê? Durante a pandemia, com essa questão de reclusão, né, o meu filho gostava muito de espetáculos teatrais, contação de história, e eu já há um tempo já comprava alguns livros, alguns livros de sebo, que a gente pegando, ganhando, e já contava história com ele. E eu percebi que em algum momento isso aumentou, porque a gente não tinha outra coisa para fazer, principalmente ali no ano passado, né, que ficam mais reclusos. E eu queria colocar esse processo de redescoberta, né, enquanto possibilidade de mostrar que qualquer um pode contar a história, né? A importância da oralidade, ainda mais que meu filho estava para 4 para 5 anos, né? Então ele não é alfabetizado, não lia, o quanto que a oralidade vai ficando, a importância desse processo que vai passando, né? Então a minha esposa também contava história com ele, aí a gente inventa história e lia também, e eu queria ter esse contexto com ele nessa produção também. Foi muito interessante, porque daí a gente foi produzindo por etapa e quando eu comecei não tinha noção exatamente como ia terminar. E esse frio na barriga é interessante porque às vezes tem uma coisa muito decupada certinho, às vezes tem alguns diretores que falam quando está tudo certo é porque você não encontrou uma ideia legal.
Quando você sente esse frio na barriga, não sabe exatamente para onde está indo, mas você tem um direcionamento, é hora que pode você estar aberto a surpresas interessantes. Foi uma experiência bem interessante, primeira vez gravar com meu filho, né? Ele não é uma criança que, se você entrar nas minhas redes sociais, você não vai ver foto dele, não vai ver vídeo, porque a gente gosta de preservar a imagem, mas a gente entendeu que era um outro contexto, né? Uma produção artística. E ele entrou, ajudou na gravação, apertar REC, ajustar ali no foco, arrumar o set em casa. Então a gente fez esse processo e daí teve esse outro material, né? Gravamos de novo esse material e comecei a pensar como entrar com esse material que eu gravei com o Lucas, né? E daí foi esse processo que, para quem assistiu o doc, o curta, vai perceber que a gente tem três pequenos blocos rapidinho no começo que apresentam do que é esses 3 personagens, eu, a Cíntia, a Carol, na verdade 4 com o Lucas também, mas eu encontro também narrador de histórias, e vai se construindo. E o interessante é perceber que o meu off eu fui gravando depois também, tentando entender alguns momentos, ali a voz over, de que processo de amarrar, de encaixar, e muitas coisas foi surgindo lá pro final, né? Então, desde que o meu filho, ele, foi natural, isso não tinha pedido para falar corta, ou falar, por exemplo, a pergunta para Cíntia, foi surgindo umas coisas meio natural, meio produzido, e isso foi bem interessante. Então, às vezes, quem assiste, às vezes vai ficar em dúvida o que ali é produzido, o que foi natural, foi tudo meio orgânico. Tanto as cenas finais, para os créditos, e até o momento que eu deixei um finalzinho ali de uma brincadeira que o Lucas quis fazer, ele que gravou, da gente brincando com dinossauros, né? Eu acho que fez parte de toda essa contação de história. Então é isso. Aqui foi um pouco mostrar a nossa experiência. Como a gente não teve esse bate-papo, fico aberto para quem quiser mandar alguma pergunta de como foi esse processo. E espero que tenham gostado, né? De hoje, dessa ação, com as 2 histórias, com os depoimentos da Cíntia e da Carol do Brasil. Espero que tenham gostado do curta. Novamente, muito obrigado pela oportunidade, agradecer a todo esse processo da Fundação Cultural da Prefeitura Municipal de Jacareí por meio da Lei Aldir Blanc, que sem ela não teria sido possível, né, ter executado esse projeto e mostrar a importância da cultura enquanto geração de emprego e renda, e quanto faz um ano, né, para quem tem espaço cultural, para quem faz produção teatral, que está parado. Então, essa lei emergencial, o nome já fala, uma lei emergencial, veio para manter e dar um alento aos produtores culturais. Então é muito importante, muitos artistas foram premiados e fez gerar a economia, porque esse dinheiro fica na cidade, né? Esse dinheiro é gasto no supermercado, no dia a dia. Novamente, muito obrigado, espero que tenham gostado e até uma próxima. Tchau!